Paz do Senhor, irmãs. Amém? Glória a Deus. Saudade de vocês. Gostaria de compartilhar com as irmãs, aqui no Salmo 3, diz assim: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Eu vou ler 5 versículos desse capítulo 3 e vou comentar para que a gente converse um pouquinho sobre as providências de Deus. Nesse primeiro versículo aqui, Davi fala sobre os adversários, sobre as situações de conflitos que ele estava vivendo. Irmãs, não é diferente dos nossos dias. Quantos conflitos nós temos vivido? Quantos adversários têm se levantado contra o povo de Deus, contra a humanidade? Quando eu falo de adversários, irmãs, não necessariamente são pessoas que estão umas contra as outras. Isso também é. Mas eu falo de doenças, eu falo de problema com os filhos, eu falo de problemas nos casamentos, nos relacionamentos, de problemas emocionais. Eu falo das situações de conflitos que a gente vive nessa vida. E Davi vivia dias difíceis. E aí ele coloca aqui no versículo 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. É muito interessante essa passagem, esse versículo, irmãos, que o mundo, ele quer colocar situações para o povo de Deus perder a credibilidade na salvação. A nossa alma está sustentada e assegurada em Cristo Jesus. O mundo quer colocar situações para que venha dúvidas em relação a isso. Mas o Senhor, Ele é a nossa salvação, mesmo que digam o contrário. Ele é a nossa salvação. E no versículo 3, diante de toda a situação que Davi vivia, ele coloca assim: mas tu, Senhor, olha o reconhecimento de Davi diante de todas essas adversidades. Mas tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Só o Senhor tem poder de fazer isso. Só o Senhor tem poder de ser um escudo para as nossas vidas. Irmãs, nesses dias difíceis, Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que nos protege, que cuida do povo dele. E lá no versículo 4 diz assim: com a minha voz clamei o Senhor. No meio da adversidade, o que é que nós precisamos fazer, irmãs? Clamar com a nossa voz. A nossa voz precisa ser ouvida por Deus. Com a minha voz, clamei o Senhor. E o que que aconteceu? Ele ouviu desde o seu santo monte. Ele ouve. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele age onde nós nem pensamos em agir. Ele faz. Com a minha voz, clamei o Senhor, e Ele ouviu desde o seu santo monte. Olha a promessa do Senhor, diz assim: eu me deitei e dormi. Irmãs, em dias de luta, como é difícil a gente deitar e pegar no sono. O sono, uma noite de sono, parece ser algo tão improvável em dias de lutas. Mas o salmista nos orienta que quando a gente tem o Senhor como escudo, quando a gente tem Ele como Senhor das nossas questões, a gente vai deitar e vai dormir. E o melhor de tudo isso, irmãs, é que a gente vai acordar. E a certeza que é que a gente vai acordar porque houve sustento do Senhor. Quando ele fala que acordei porque o Senhor me sustentou, isso aqui é providência. É crer num Deus de impossíveis, irmãs. No meio de um turbilhão de perseguições, de adversidade, de problemas, a gente deitar e dormir. A certeza do acordar é a sustentação do nosso Deus. Então o Senhor, Ele tem nos sustentado. E Ele é o Deus do impossível. Lá em Marcos 10, 27, no finalzinho do versículo, diz assim: porque para Deus
todas as coisas são possíveis. Para o homem, não. O homem é limitado, mas o Senhor não. O Senhor é Deus do impossível. E nós vamos crer que em todo o tempo o Senhor está cuidando de nós. E eu quero deixar essa palavra com as irmãs, para que nós venhamos crer, que nós vamos deitar, nós vamos dormir, e que o medo não vai ser uma parede para a nossa fé, não vai ser uma barreira para que a gente veja os impossíveis de Deus. Que o medo não venha nos afastar das grandes promessas que o Senhor já tem feito para nós, de dias melhores. Vamos crer no Senhor e que em nome de Jesus, muito mais rápido do que a gente pensa, nós estaremos juntas, orando, clamando e nos abraçando. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique no seu coração como ficou no meu coração. Que a gente vai deitar, a gente vai dormir e acordar na certeza de que o sustento o Senhor nos deu. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor cuida das nossas vidas. Amém.